O programa de hoje fala também sobre as injustiças no julgamento de 5 agentes de uma rede cubana de espionagem antiterrorista presos há 16 anos nos Estados Unidos. Participam desse debate Fernando Moraes, jornalista e escritor, autor do livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, sobre o episódio, Max Altman, jornalista e representante do Comitê Brasileiro pela Libertação dos 5 cubanos presos nos Estados Unidos, e Ivete Martínez Leiva, cônsul do Consulado-Geral de Cuba em São Paulo. Você também pode participar ligando para 0 operadora 11 4930 7356. Melhor e mais justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Antônio Guerreiro, Fernando Gonzalez, Ramon Labaninho, René Gonzalez e Gerardo Hernandes foram condenados a severas penas por informarem sobre planos de ações violentas contra Cuba, planejados e executados por grupos terroristas que atuam a partir do território norte-americano. Max, como que se avalia, inclusive o julgamento, esse processo que levou os cubanos à prisão nos Estados Unidos? Quando nós falamos para uma plateia de estudantes, uma plateia qualquer, que Gerardo Hernandes foi condenado a 2 prisões perpétuas, mais 15 alguns anos, cria um espanto. Como é possível uma justiça condenar alguém a 2 prisões perpétuas mais 15 anos? Ele teria que morrer 2 vezes e ainda cumprir mais 15 anos. Existe algum espião americano preso, ou que tenha sido preso por alguma fração desse tempo no mundo? Eu desconheço por completo. Até os mais importantes espiões da história, o que eles podiam ter sido condenados seria, vamos dizer, uma morte por fuzilamento, como aconteceu com Mata Hari, que era uma espiã, mas em período de guerra. O que ocorreu nesse caso, o julgamento foi em Miami. Nas semanas que antecederam o julgamento, a pressão da mídia local, televisão, rádio, mídia impressa, foi brutal em cima dos jurados, do corpo de jurados. Brutal. De maneira que foi feito um julgamento num local que só poderia criar, eles alimentaram um ódio, uma vingança. Que é onde está a comunidade cubana, Sim, sobretudo, onde estão as organizações? Aqueles que perderam os privilégios e saíram de Cuba. Isso. Então, estão concentrados na Flórida. Cubana, um ódio mortal, e transferiram isso para o julgamento. Então não respeitou o devido processo legal. Não foram respeitados os testemunhos, inclusive de militares norte-americanos, generais, almirantes, que os 5 jamais tiveram acesso. Os 5 de 14, né? 14 ou 15 participantes. 14. Mas nós vamos falar desses 5. Desses 5 que foram os presos, né? Esses 5 são os heróis do povo cubano e que mantiveram a sua dignidade nas piores condições possíveis. Inclusive nos primeiros meses do cumprimento da pena, isolados em isolamentos terríveis. Bom, mas o processo, ele não respeitou o devido processo legal. Testemunhas como esse general diz que eles jamais tiveram acesso a segredos de Estado. Nem tentaram. Nem tentaram. O que eles fizeram? Eles se infiltraram no meio daquelas organizações e informaram. Mas informaram não só o governo de Cuba, informaram também o governo americano da ação deles. La ley norteamericana incluso dice que espiões são aqueles que roban información y entregan a otros gobiernos extranjeros. Y sin embargo, en un momento do julgamento no puderam apresentar as provas de que eles roubaram informação. E isso não era... Não havia nenhuma prova sobre roubo de qualquer informação sobre o Estado americano. Nós vamos apresentar um dado que está no livro do Fernando Moraes, mas que vale a pena ressaltar, que o Gabriel Garcia Marques, escritor, ele foi portador de dossiês, imensos dossiês, que levou pessoalmente para o Bill Clinton,
chegou até o gabinete do presidente. Diz assim, olha... Bill Clinton, na época, era o presidente presidente dos Estados Unidos. Olha, Dossiês organizados, mandados organizar pessoalmente pelo Fidel. sim, então entregou pessoalmente nas mãos de Clinton. Bill Clinton, dizendo, olha o que os cidadãos cubanos ou norte-americanos ou- estão fazendo contra o povo, contra os bens de Cuba. Estão organizando atentados a toda hora. Prenda-os. Bom, o que faz o FBI? Ao invés de prender aqueles que estavam organizando atentados terroristas, acabam prendendo... Vai os investigar cubanos. quem levantou as Quem informações, levantou as Exatamente. informações. e vai prender os Aí cubanos. eles são presos, num mesmo dia são presos todos eles. Ou seja, o FBI se valeu das informações que o próprio governo cubano, que Fidel Castro Deu. havia dado, quer dizer, eles tinham conhecimento da ação dos 5 e acabaram prendendo os 5. E o processo foi uma sanha dessa ultradireita contra-revolucionária de Miami, e apoiado na mídia local, e foi um espetáculo de vingança. Vingança e ódio. Vingança e ódio é o oposto de justiça. Não é possível fazer justiça, não seria possível e não foi possível fazer justiça para os 5 no ambiente de Miami. Então, você fala da mídia, uma mídia, inclusive, financiada ou apoiada pelo governo americano, que Sim. criou Oh, rádios, certo. rede de Sim, televisões. uma estação de televisão, estação de rádio, Rádio Marti e TV Marti, geradas dos Estados Unidos, pagos com dinheiro do orçamento do Tesouro norte-americano para envenenar a população de Cuba. Para É crear, impressionante. criar un ambiente de culpa aos Eu, héroes. eu reproduzo aí no livro algumas falas de locutores cubanos de Miami, na época da safra, da colheita da cana, dizendo o seguinte: joga parafuso dentro da moedeira para destruir a moedeira, embebe um chumaço de pano em querosene, toca fogo nele, apaga o querosene e joga esse negócio no canavial durante a noite. De manhã cedo, na hora que o sol esquentar, Aquilo vai aquilo entrar vai em combustão. engrandecer e incendiar milhões e milhões e milhões de... Agora, deixa eu aproveitar e colocar aqui os nossos amigos internautas que já estão entrando com comentários. Aqui o Comitê Carioca pelos 5 cubanos, via o portal da TVT, ele diz aqui: estamos daqui do Brasil divulgando sempre a história dos 5. Temos que levar essa história ao povo estadunidense, que assim como o resto do mundo não tem informação sobre o caso. Só a pressão internacional poderá fazer com que a presidência dos Estados Unidos libertem os 5 cubanos. Aliás, não é, Ivete? As instâncias judiciais, já não há recurso a nenhuma instância judicial. Só por meio de algum tipo de indulto Ou de troca. ou de troca de prisioneiro, portanto, por decisão política que será possível libertar os 3 que ainda continuam presos, é isso? Exatamente. Agora não há recurso legal que aludir, mas temos muita confiança na opinião pública internacional e a pressão que eles podem fazer sobre o governo dos Estados Unidos. A gente sabe que Obama não teve responsabilidade legal na história dos 5, mas acho que ele tem toda a potestade e tem a prerrogativa presidencial de pôr eles em liberdade. E isso que a gente precisa, a influência do governos, dos deputados, de personalidades no mundo que possam fazer, sensibilizar ao presidente Obama, ao governo dos Estados Unidos para pôr em liberdade a Antônio, a Ramón e a Gerardo, que foram punados com excessivas penas. Como falava Max, Gerardo teria que morrer 2 vezes para poder cumprir. 2 vezes e mais 15 anos. E isso é inaceitável, a gente não pode permitir isso. Não, isso inclusive é alegórico, né? Simbólico, é um ato de vingança que simbolicamente fica expresso com uma pena incumprível, né? Aliás, o Max me contava, e acho que era legal você contar essa história aqui, há 1 ano, 2 anos atrás, o presidente Raul Castro esteve no Brasil, falou explicitamente, publicamente sobre a questão do 5. Um jornalista, quando ele esteve aqui no Grupo do Rio, em Brasília, um jornalista perguntou ao Raul Castro: e o que você me diz dos dissidentes, os dissidentes, aquela blogueira e outros dissidentes
damas de branco, etc., que a nossa imprensa publica, assim, dá um espaço monumental para elas, e que não tem expressão nenhuma na sociedade cubana. O jornalista perguntou, o que você me diz dos dissidentes? O Raul Castro disse simplesmente o seguinte, os dissidentes, pega todos os dissidentes. Eu dou a autorização para eles embarcarem imediatamente para onde eles quiserem, para os Estados Unidos, para a Europa, e me liberte os 5. Eu troco os 5 por todos os dissidentes. Eles vão para onde eles quiserem ir. Aí isso começou a aparecer para a grande imprensa pela primeira vez. Esse assunto veio à baila. Mas nós sabemos como mas eles não querem sair, os dissidentes estão aí porque também estão pagados por o governo norte-americano para fazer e tentaram destruir a nossa revolução. Eles não querem sair. Agora, meu otimismo vem aumentando por causa da solidariedade internacional, uma coisa impressionante. E agora, Fernando, havia uma expectativa maior sobre o Obama, né? O telespectador deve estar achando estranho que eu esteja aqui num programa para falar dos 5 cubanos que estão presos nos Estados Unidos com um boné gringo na cabeça. É verdade. National Press Club Washington. Esse é o Sindicato Nacional dos Jornalistas dos Estados Unidos, que é solidário com a causa dos 5 cubanos. Eu já tenho 3 anos que todo mês de julho eu vou aos Estados Unidos, com gente do mundo inteiro, fazer passeata na porta da Casa Branca, para pedir a libertação. Antes de ir para lá, todos os anos, antes da manifestação, a gente recebe a imprensa internacional, organizações e tal, no auditório do National Press Club. Então, eu estou aqui com o boné gringo, mas é bom para as pessoas saberem que dentro dos Estados Unidos nós temos a causa dos 5, tem uma força muito grande. Cineastas, Sean Penn, o Danny Glover, cientistas como Chomsky, professor Noam Chomsky, prêmios Nobel da Paz, vários, quantidades de prêmio Nobel da Paz, prefeitos de vários municípios norte-americanos, governadores norte-americanos, que vão lá na passeata. Estiveram lá conosco carregando cartaz, sabe, Obama give me 5, Obama give me 5. Então, e não havia uma expectativa, quando Obama, um democrata, um negro, ganhando a eleição dos Estados Unidos na primeira vez, não havia uma expectativa mais otimista e que o Obama não cumpriu? Eu tinha, mas era ingenuidade minha. Eu achava que isso, negro, primeiro negro, democrata, e recebeu o prêmio Nobel sem ter feito jus. Falei, bom, o que ele vai fazer? Ele vai agradecer a Fundação Nobel libertando os 5. Imagina! Eu pedi a ilusão, pedi a inocência. Eu acho que ali as grandes diferenças entre republicano e democrata são para a economia interna, para problema de pagar imposto, pagar mais imposto. No que diz respeito à política exterior, às vezes é o contrário. Quem meteu os Estados Unidos nas piores aventuras fora dos Estados Unidos foram os democratas. Guerra do Vietnã é democrata, a invasão de Cuba é o Kennedy. Quem é que reata com a China? É o Nixon, com o Kissinger. Então, eu vou dizer, eu perdi a inocência com essa história. Não, os democratas são melhores que os republicanos. Ivete queria dizer alguma coisa ainda? Sim, eu queria falar sobre a presença do Brasil na terceira jornada de solidariedade com Cuba, que foi de junho, de 4 ao 11 de junho, agora em 2014. Sim, em Washington. Pelo Brasil participou Fernando Moraes, participou também um deputado Renato Simão. Renato Simões. Participaram, Renato Simões, daqui de São Paulo. Simões, verdade, deputado de São Paulo. Participou também Carmen Diniz, que é coordenadora do Comitê Carioca pelo 5. Também o Comitê de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fizeram a doação de dinheiro. De R$7.000 ao Comitê Internacional. Sabe, pediram dinheiro lá, dinheiro de trabalhador, dinheiro de estudante, e eu fui o portador da doação. E eles, na embaixada venezuelana, fizeram também um ato onde leram uma carta do Comitê Brasileiro. E a representação de Brasil na campanha pelo 5 é bem ativa e a gente agradece muito toda a força que fizeram. Depois, a pergunta que fica é por que o Obama não assina a troca
Então, essa pergunta, Max, que ficará para o terceiro bloco. Tá bem. E a gente já volta.